Nesse vídeo, nós pretendemos apresentar o uso da inteligência artificial ChatGPT no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós utilizaremos um estudo de caso, que é a correlação que Kardec apresenta entre a filosofia de Sócrates e Platão com o cristianismo e também com o próprio Espiritismo. Essa correlação ele apresenta logo na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nessa nossa edição, é na página 43. Aumentar só um pouquinho. Lá no item 4 da introdução, onde ele apresenta Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, logo nesse título, nós temos três componentes. Sócrates e Platão, que é a filosofia, cerca de 500 anos antes de Jesus, na Grécia. Precursores da ideia cristã, então a ideia cristã em si, que aí já temos com Jesus, e do Espiritismo, que já foi no século XIX. Então, quando nós temos 500 anos antes de Jesus, na época de Jesus e século XIX, então nós temos três componentes bem distintas, tanto em termos temporais quanto espaciais, porque cada um surgiu em uma região diferente do planeta, sendo que Sócrates era na Grécia, o Espiritismo na França, os dois na Europa, mas mesmo assim em países diferentes, e cerca, arredondando, 2.500 anos de diferença. Então, para nós entendermos, primeiro nós precisamos buscar a correlação entre a ideia cristã e o Espiritismo. E nós, para não ficar muito cansativo de nós irmos digitando as perguntas aqui no ChatGPT, então esse aqui é a página do ChatGPT, certo? Que é o chatgpt.com. Nós já estamos aqui na minha página, tá? Então eu já tenho uma inscrição no ChatGPT, é gratuito, quem quiser fazer pode fazer, só precisa entrar mesmo com um e-mail e um nome para se cadastrar, não paga, é gratuito, a não ser quem deseja uma versão mais completa do ChatGPT, mas aí já são as grandes corporações, e também aquelas pessoas que desenvolvem trabalhos muito específicos. Para o público em geral, não é necessário fazer esse upgrade, pagar esse plano, e a versão gratuita é mais do que satisfatória. Então, primeiro nós apresentamos a pergunta: qual a relação entre cristianismo e espiritismo? Vocês não precisam se preocupar em colocar uma pergunta muito elaborada ou então com esmero de português. Então, se vocês perceberem, eu nem coloquei ponto de interrogação. Se não colocarem os acentos, também o próprio programa já identifica. Então, é só escrever normalmente a dúvida de que se tem. E aí eu perguntei, qual é a relação entre cristianismo e espiritismo? Então, o ChatGPT, ele busca na internet tudo que está disponível e apresenta um resumo, certo? E é claro que a extensão desse resumo vai depender do interesse individual. Então, eu particularmente setei para que ele colocasse em poucas palavras o que eu perguntasse, porque a minha intenção é apresentar aqui na forma de estudos. Então, respostas muito longas acaba inviabilizando aqui o nosso estudo. E aí, o ChatGPT apresenta a seguinte resposta: Allan Kardec, em sua obra especialmente de Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece a relação clara entre cristianismo e espiritismo. Então, nós temos que essa relação foi estabelecida por Kardec na obra toda, mas especialmente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo.
E aí é interessante que nós temos a seguinte informação. Ele, Kardec, considera o Espiritismo como uma continuação do cristianismo. Então, não é uma atualização, mas é uma continuação. Trazendo, e essa continuação, como ela vai se expressar, né? Deixa eu salientar aqui. Trazendo uma compreensão mais profunda e racional dos ensinos de Jesus. Então, o que o Espiritismo ele vem trazer nessa relação com o cristianismo é uma compreensão mais profunda e racional dos ensinos de Jesus. Então, o Espiritismo resgata os ensinos de Jesus da sua forma mais pura, que são aqueles ensinos e parábolas que foram selecionados pelos Espíritos e fazem parte do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali nós temos uma versão mais pura dos ensinos de Jesus, sem os acréscimos, sem as alterações ao longo de 19 séculos, para então trazer trazer um aprofundamento e uma análise racional sobre esses ensinos de Jesus. E aí é claro que ele seleciona que Jesus como modelo e guia, moral cristã, ressurreição e reencarnação, vida após a morte. Então ele traz ali vários complementos com relação à resposta que ele apresenta. E ele termina dizendo o seguinte, o ChatGPT, né? O Espiritismo se propõe a esclarecer e complementar os ensinamentos do cristianismo, mantendo seus valores morais e espirituais, mas adicionando um entendimento mais amplo através da doutrina espírita. Então, quando nós pensamos nessa relação cristianismo e espiritismo, nós percebemos, né, já de início que existe essa visão de aprofundar os ensinos de Jesus, certo? E, é claro, resgatando os ensinos mais puros de Jesus, sem os acréscimos, sem as alterações de 19 séculos. Aí, em seguida, nós temos ainda Sócrates, a filosofia de Sócrates, com a ideia cristã e o espiritismo. Então, já vimos a ideia cristã com o espiritismo. E aí nós fomos buscar, a segunda visão, é a relação entre Sócrates e cristianismo, porque Kardec vem dizer que a filosofia de Sócrates é uma precursora da ideia cristã. Então a pergunta que fica é, qual a relação entre a filosofia de Sócrates e Platão? Vou usar apenas a filosofia de Sócrates, tá? Só para simplificar. E com a ideia cristã. Então nós apresentamos a seguinte pergunta: qual a relação entre Sócrates e o cristianismo? Essa resposta foi interessante, porque ele começa falando sobre Allan Kardec. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse meu caso específico, tá? Por que ele começa falando de Kardec? Porque quando eu personalizei o ChatGPT para o meu interesse pessoal, eu disse que o chat deveria responder. Aqui eu coloquei, né? Respostas devem ser mais curtas e deve basear-se apenas nas palavras de Kardec. Porque a minha abordagem aqui é apresentar um estudo da codificação, mais precisamente do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando o ChatGPT. Então eu botei aqui basear-se nas palavras de Kardec. Por isso, ele começa falando da colocação de Kardec no Evangelho. Só que isso, no momento, não é o que me interessa, certo? Porque a abordagem de Kardec sobre esse tema, nós veremos no próprio Evangelho. Só para nós, isso aqui é só um exemplo para nós vermos a flexibilidade da ferramenta. Então, isso aqui não é o que me interessa no momento. Então, ele deu toda a resposta e eu complementei a pergunta, ou então especifiquei o meu interesse real sobre essa pergunta. Então, sem considerar a posição do Espiritismo, qual a relação entre Sócrates e o cristianismo? Né? Então, aí eu já subtraio da resposta
esse posicionamento de Kardec do Espiritismo com relação a essa questão. Aí a resposta já fica mais isenta da visão espírita. Ele diz: a relação entre Sócrates e o cristianismo, sem considerar a perspectiva espírita, pode ser tratada através de algumas similaridades e influências filosóficas, certo? Então, nós vemos similaridades e influência filosófica nessas duas filosofias, né? A socrática é a filosofia de Jesus. Aquilo que Jesus veio apresentar para nós é uma filosofia. E a questão, e essas similaridades são a moral e a ética, o conhecimento da verdade, a imortalidade da alma, questionamento da autoridade, transformação pessoal. E é claro que ele disserta sobre cada um desses temas, mas não trataremos aqui porque senão o vídeo ficaria muito longo. E aí complementa: embora Sócrates e Jesus vivessem em contextos culturais e históricos muito diferentes, suas filosofias compartilham vários pontos de convergência. Então nós temos que as filosofias, tanto de Jesus quanto de Sócrates, têm vários pontos de convergência. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta a filosofia de Sócrates como precursora da ideia cristã. E aí, né, ressalta especialmente sobre a moralidade, a verdade e vida após a morte. Essas semelhanças levaram muitos estudiosos. Aqui nós temos. Essas semelhanças levaram muitos estudiosos a verem em Sócrates um precursor filosófico de alguma das ideias que seriam mais tarde desenvolvidas e centralizadas no cristianismo. Então nós vemos, né, quando ele coloca muitos estudiosos, então nós temos que não é apenas Kardec que observou essa similaridade ou esses pontos de contato, mas muitos estudiosos perceberam isso. Kardec que apresentou isso para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Então nós já tivemos a oportunidade de uma forma relativamente simples, né, sem ficarmos utilizando muito tempo pesquisando na internet, especialmente porque quando se faz uma busca direta no browser, então ele apresenta vários sites que tratam sobre o tema e não necessariamente são sites fidedignos, né? Tem muita opinião na internet e às vezes é difícil para nós reconhecermos o que é válido e o que não é válido. Enquanto que o ChatGPT ele já faz uma filtragem disso antes de apresentar a resposta para a gente. Então ele já faz essa busca geral na internet e já apresenta uma análise mais simplificada, com uma terminologia mais clara e também mais fácil acesso. Salientando que sempre podemos aprimorar nosso questionamento quando nós desejamos aprofundar um pouco mais no estudo. Então, qualquer pergunta, nós podemos pedir que seja uma análise profunda sobre o tema, tá? Ali nós vimos que já é uma análise mais curta, mais geral. Quando começa a colocação de Kardec, né, ele diz: do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu a ele na dessa seita, e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outro princípio. Então ele diz, como Jesus, na época de Jesus, ele teve contato com essa seita dos essênios, então, né, se nós concluirmos que ele tirou aquela doutrina dessa seita dos essênios, seria um erro. Aí surge a pergunta: qual é essa seita dos essênios? Certo? Porque para nós termos um entendimento
mais aprofundado dessa questão, já que nós temos o interesse de nos aprofundarmos mais nos ensinos espíritas. Então, essa informação que Kardec traz logo no início, ela é de importância para o nosso entendimento. Então, qual é a seita dos essênios e por que Kardec colocou isso aqui logo no início? Novamente, nós podemos buscar no chat GPT e nós perguntamos quais os princípios da seita dos essênios, para nós vermos se há alguma similaridade com a doutrina de Jesus. E aí ele explica, né, o chat GPT traz essa resposta. E aí então nós temos que os essênios foram uma seita judaica que existiu aproximadamente entre o século II antes de Jesus e o século I depois de Jesus. Lembrando que a filosofia de Sócrates foi 500 anos antes, né? Os essênios nós estamos falando aqui de 200 anos antes de Jesus, frequentemente associados ao manuscrito de Mar Morto. E o princípio, esse aqui é o local onde esses manuscritos foram encontrados, né? Os princípios e as práticas dos essênios podem ser resumidos da seguinte forma: comunidade da vida comum, ascetismo, purificação e rituais, observância da lei, estudo e escrituras, esperança messianista e por aí vai, certo? E o chat termina falando o seguinte: esses princípios refletem um modo de vida devotado à pureza, à observância religiosa e à preparação para a chegada do Messias, características que os diferenciavam de outras seitas e grupos judaicos da época. Então, apesar de haver aparentemente pontos em comum, mas não uma semelhança como a filosofia de Sócrates, e por isso que muitos até consideram que Jesus trouxe os seus ensinamentos em decorrência, né, do ambiente em que vivia, mas, como bem salientado por Kardec, for errôneo concluir dessa forma. E aí ele continua, né, porque as grandes ideias jamais irrompem de súbito. O que isso significa? Que essas ideias elas vieram sendo elaboradas ao longo do tempo. E podemos remontar 500 anos antes de Jesus com a filosofia de Sócrates e Platão. Tá? Nós pararemos por aqui, porque isso foi só um exemplo de como utilizar essa ferramenta nos nossos estudos da doutrina espírita, mas que ela pode e deve também ser utilizada ao longo de todo o estudo sobre esse tema. Porque se Kardec trabalha isso com certo cuidado, onde ele apresenta o resumo da doutrina de Sócrates e faz os seus comentários comparando, por exemplo, com a doutrina de Jesus e com a doutrina espírita. Está bem? Eu espero que tenha servido como um exemplo para como utilizar essa ferramenta. E ao longo dos nossos estudos das quartas-feiras, às 20 horas, toda quarta às 20 horas, nós pretendemos abordar vários pontos do Evangelho segundo o Espiritismo utilizando essa dinâmica. Dependendo do que Kardec fala, nós vamos buscar uma explicação mais aprofundada utilizando a ferramenta Chat GPT. Eu espero contar com vocês nos nossos estudos da quarta-feira e desejamos muita paz para todos.